Eu gostaria de convidar a doutora Aline Albuquerque, advogada da Advocacia Geral da União, já passou pelo Ministério da Saúde, atualmente está no Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, tem grande experiência na parte de direitos humanos ligados a necessidades especiais, e é um pouco essa visão, diferente até do que todos nós ouvimos até agora, que ela quer trazer e compartilhar com todos. Tá? Então, convido a doutora Daniela, fique à vontade, o espaço é seu. Aline, desculpa. Obrigada. Bem, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dos estudos que eu venho desenvolvendo há algum tempo. Eu coordeno na UNB o Observatório de Bioética e Direitos Humanos dos Pacientes, então é uma grande honra para mim representar aqui o Observatório, trazer nossas contribuições do Observatório e, digamos assim, formalizar essa parceria com as mães metabólicas, então é um grande prazer estar aqui. Eu vou, nesse breve tempo, eu vou compartilhar com vocês algo que é até mais profundo, mas eu acho que aqui, nesse momento, eu quero lançar uma ideia, trazer para vocês algo que eu considero que ainda é novo no nosso país, que a gente explora pouco e a gente tem um grande campo para explorar. Está passando? Obrigada. Eu queria começar com uma frase da declaração de posição da Conferência Internacional de Doenças Raras e Drogas Órfãs, que o cuidado em saúde e o tratamento de doenças raras são questões de direitos humanos. Muitas vezes a gente esquece e pensa em direitos humanos em relação a vários outros assuntos, mas a gente esquece que o nosso tema aqui também é um tema de direitos humanos, porque diz respeito à dignidade de cada paciente, diz respeito a condições de vida digna de cada pessoa, de cada paciente, de cada familiar. Então isso é uma questão importante de direitos humanos e que a gente tem que ter essa visão também da importância, da relevância desse tema. Então, o que significa a gente aplicar os direitos humanos às doenças metabólicas? Então, tem alguns significados. O primeiro significado é reconhecer que o Estado possui obrigações de direitos humanos em relação a esses pacientes. E eu já faço um link com o outro, que não é um favor, não é assistencialismo do Estado. O Estado não faz favor para as pessoas em relação a pacientes com doenças metabólicas. É uma obrigação que o Estado brasileiro, e aí quando eu estou falando Estado brasileiro, entendam a União, os Estados e os municípios. Eu estou falando do Estado brasileiro como um todo, porque senão eu ia ficar falando aqui a União, Estados, municípios, não. Todos os entes governamentais têm obrigações. E aí a gente passa de um modelo de assistencialismo para um modelo de reconhecimento de direitos e um modelo de reconhecimento de que essas pessoas são titulares de direitos. Qual é o outro ponto? Empoderar os pacientes e associações por meio da linguagem dos direitos humanos. E globalmente, o movimento global pelos direitos dos pacientes já incorporaram essa linguagem dos direitos humanos, porque os direitos humanos eles têm uma força internacional muito grande. E a gente precisa trazer, incorporar essa linguagem dos direitos humanos também para os movimentos de pacientes no Brasil. Então a gente precisa aprender a utilizar essa força discursiva dos direitos humanos para reivindicação em relação aos pacientes no Brasil. Um outro ponto também é que os direitos humanos eles têm foco em populações vulneráveis, como a gente chama em direitos humanos. E a criança é uma população vulnerável e existem, a gente vai ver, obrigações específicas em relação à criança. Então, algo também, esse ponto também é relevante do ponto de vista de direitos humanos, porque a gente pode enfocar na criança e também, em algumas situações, nas pessoas com deficiência. E também os direitos humanos eles trazem essa abordagem compreensiva para as doenças metabólicas, que aborda a educação, a pesquisa, o diagnóstico, o tratamento e o suporte social. Então nós temos uma ampla gama de obrigações do Estado brasileiro em relação aos pacientes metabólicos. Então não é uma visão reducionista, é uma visão ampla dessas obrigações do Estado brasileiro. E aqui, quais seriam esses direitos humanos dos pacientes metabólicos? Então, a gente tem três, digamos assim, grandes grupos de direitos humanos. Temos o direito à saúde, que é o mais, digamos assim, veiculado. No direito à saúde, o que a gente tem compreendido como obrigação do Estado em relação ao direito à saúde?
a gente tem cuidados em saúde, medicamentos, alimentos e os determinantes sociais da saúde. E os direitos dos pacientes? Aqui nós temos, né, direitos específicos dos pacientes quando eles se encontram sob os cuidados em saúde. Então eu vou dar 2 exemplos a partir do que foi falado hoje pela manhã. Por exemplo, eu ouvi a palestra da rotulagem e eu fiquei pensando, o direito à informação, isso é um direito humano do paciente e dos familiares. Isso não é um favor do Estado, é uma obrigação do Estado informar, né, com qualidade, com evidências científicas, informar a população. Então a gente pode também olhar a questão da rotulagem a partir do ponto de vista dos direitos humanos e olhar que isso é um direito à informação. Então esse direito à informação está compreendido no que a gente está chamando aqui de direito dos pacientes. Então, e aí a gente tem direitos dos pacientes, obviamente, que refletem em relação aos seus familiares. Então nós temos direito à informação. Também ouvi aqui, achei que algo bem interessante, porque o direito que o paciente tem de ser envolvido no seu tratamento, porque muitas vezes, né, a adesão ao tratamento não é completa porque esse paciente não é envolvido. Então a gente também tem o direito do paciente de ser envolvido, que é hoje a gente fala que o modelo hoje do cuidado em saúde é um modelo participativo e que esse paciente ele é ator nesse modelo do cuidado. Então, esses aspectos estão relacionados aos direitos dos pacientes, que não são tratados no âmbito do direito à saúde. Então, a gente tem, digamos assim, grupos diferentes de direitos em relação, para vocês verem a complexidade do tema, quando a gente fala de direitos humanos dos pacientes. Né? E um outro grupo de direitos, a gente pode chamar de direitos sociais, e que a gente tem a seguridade social, direitos de relação ao trabalho, ou seja, que normalmente pacientes, né, metabólicos têm repercussões disso na família. E a família precisa também ser assistida, ter um suporte social por parte do Estado. E isso a gente chama de direitos sociais. Bem, como vocês, né, observem, é muito complexo, não dá para falar de tudo aqui, né? Então, assim, a gente poderia, né, fazer um desdobramento de cada tipo desses 3 grupos de direitos. Mas aí, obviamente, né, eu escolhi para a gente enfocar um pouco mais das obrigações do Brasil em relação ao direito à alimentação. Tá? Bem, a gente vai fazer uma conexão do direito à alimentação com o direito à saúde. Onde está previsto que o Brasil ele tem uma obrigação internacional de direito à saúde? Então a gente tem no artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU e a gente tem no artigo 12 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, a gente tem a Convenção sobre os Direitos das Crianças. E o que é direito à saúde? O que é? É o direito que eu tenho de estar saudável? Não, o direito à saúde é o direito a bens e serviços de saúde de qualidade, importante ressaltar, não é qualquer bem, não é qualquer serviço de saúde, ele tem que ter qualidade está atrelada a evidências científicas, e aos determinantes sociais da saúde. Um outro ponto que também é importante para os pacientes, né, com doenças raras, metabólicos, é que esse acesso a bens e serviços eles têm que ser em bases não discriminatórias, ou seja, pacientes metabólicos, eles não podem ser discriminados em relação aos serviços de saúde e a bens de saúde. Eles também têm que ser incorporados a essa obrigação do Estado. Então é importante a gente enfatizar a questão das bases não discriminatórias. Muitas vezes a gente vê que alguns pacientes eles são discriminados em relação a alguns serviços e bens de saúde. Bem, o direito à saúde, isso também é um ponto importante, ele também abarca o direito à alimentação adequada. Porque às vezes parece que estamos falando de 2 coisas desconectadas, direito à saúde e direito à alimentação adequada. Não, eles são conectos, eles são interconectados, são relacionados. Então, nós temos, ao mesmo tempo que o Estado tem obrigações em relação ao direito à saúde, também tem obrigações em relação à alimentação adequada. O Estado brasileiro, então, tem obrigação internacional de prover o direito à alimentação adequada aos pacientes metabólicos. Por quê? Por 2 motivos. Porque além do direito à alimentação adequada, ser um direito específico que as pessoas têm,
O direito à alimentação adequada, quando ele é um tratamento de saúde, ele está incorporado pelo direito à saúde. Então não tem como eu, né, afirmar que uma pessoa tem o seu direito à saúde assegurado se o tratamento envolve a alimentação adequada. Aqui eu trouxe para vocês, então, né, questões mais específicas em relação à alimentação. No artigo 25 da Declaração Universal de Direitos Humanos, nós temos: toda pessoa tem direito ao nível de vida suficiente para lhe assegurar a sua família, a saúde, o bem-estar, principalmente quanto à alimentação. No outro documento internacional, nós temos: os Estados reconhecem o direito de toda pessoa ao nível de vida adequado para si próprio e sua família, inclusive a alimentação. Então, a gente percebe, né, que há um reconhecimento no plano internacional de que o direito à alimentação, além de ser um direito universal de todas as pessoas, constitui uma obrigação por parte dos Estados. E nós temos também, né, aqui a Convenção sobre os Direitos da Criança, como eu falei para vocês, nós temos proteção específica para a criança. Os Estados reconhecem o direito da criança de gozar do melhor padrão possível de saúde, dos serviços destinados ao tratamento das doenças e à recuperação da saúde. E nós temos especificamente como obrigação do Estado a aplicação de tecnologia disponível e o fornecimento de alimentos nutritivos. Então, para a criança, especificamente na Convenção sobre os Direitos da Criança, que o Brasil também assinou, reconheceu, ratificou, é um compromisso internacional do Estado brasileiro. Então, nós temos o fornecimento de alimentos nutritivos. Aqui eu trouxe para vocês também uma outra convenção, né, para vocês verem, já é a 4ª convenção da ONU. Então, o Brasil tem, né, compromissos internacionais em relação a isso. Essa é a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. E a convenção prevê: os Estados reconhecem, né, que prevenirão de maneira discriminatória, não discriminatória, os serviços de saúde, de atenção à saúde, ou a administração de alimentos sólidos ou líquidos por motivo de deficiência. Então, aqui a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi até mais específica em relação à alimentação, né? E nós temos: os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência ao padrão adequado de vida para si e suas famílias, inclusive a alimentação. Então, o que a gente extrai disso? Né? Que a questão do direito à alimentação não é algo que temos um respaldo jurídico tão somente interno, né? do ponto de vista jurídico do direito brasileiro. Nós temos compromissos internacionais que o Estado brasileiro assumiu em relação a esse direito à alimentação adequada, e também temos documentos da ONU que fazem referência a essa obrigação do Estado, né? Obviamente não trouxe todos os documentos, mas aqui eu trouxe para vocês algumas passagens importantes desses documentos. A inclusão, o que a gente observa? A inclusão clara da dimensão da nutrição no direito à alimentação confirma a relação deste com o direito à saúde. Então nós temos, né, uma relação, como eu já coloquei para vocês, do direito à saúde com o direito à alimentação. E essas passagens, elas estão previstas em documentos da ONU, não em convenções específicas, mas em relatórios, em recomendações e diretrizes que a ONU elabora sobre a questão do direito à alimentação e o direito à saúde. A nutrição é o vínculo mais importante que existe entre o direito à saúde e o direito à alimentação. E o marco dos direitos humanos deve promover ambos. Então, mais uma vez, nós temos um reconhecimento de que os direitos humanos, né, o marco internacional, deve promover tanto o direito à saúde quanto o direito à alimentação. O Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, que é o principal comitê da ONU que trabalha com o direito à saúde no mundo, ele afirmou que o direito à saúde impõe aos Estados a obrigação básica de assegurar o acesso à alimentação essencial mínima nutritiva, adequada e segura. O que significa obrigação básica? Significa que o Brasil, como Estado brasileiro, não pode alegar ausência de recurso para assegurar uma obrigação básica. Então, o argumento de que não tem recurso orçamentário, financeiro para assegurar essa obrigação
do ponto de vista internacional, não é aceito. Então, nós temos obrigações básicas internacionais, que são essas obrigações as quais o Estado tem que cumprir e não pode usar o argumento do não recurso para não cumprir. E uma dessas obrigações básicas, isso do ponto de vista internacional é importante, tem muita importância. Uma das obrigações básicas é essa, de assegurar o acesso à alimentação essencial, mínima, nutritiva, adequada e segura. E um outro ponto, dos documentos internacionais, o Convênio Marco de Saúde Global assentou que o direito à alimentação abarca o direito à qualidade nutricional e não apenas um mínimo de calorias. Então, nós temos repetidamente documentos internacionais, compromissos do Estado brasileiro, que assegura essa correlação entre o direito à saúde e o direito à alimentação, entendendo que há direito à alimentação adequada com qualidade nutricional. Tá? Aqui eu também trouxe para vocês, enfim, não vou aprofundar, mas eu acho que é importante trazer essa perspectiva dos direitos sociais. Os direitos sociais, eles também são reconhecidos internacionalmente por esses documentos. Então, o Estado brasileiro tem obrigações em relação a pacientes e familiares. Então, nós temos reconhecimento na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Então, considerando que as doenças metabólicas, as doenças raras, elas impõem repercussões para o paciente, para a família, para os familiares, o Estado, é obrigação do Estado construir essa rede de proteção social para aplacar essa vulnerabilidade acrescida, tanto dos pacientes quanto dos familiares. E o que isso significa, essa rede de proteção social? Significa que muitas vezes o familiar não pode trabalhar, o familiar tem que cuidar daquela criança e muitas vezes a renda da família se encontra, digamos assim, comprometida com esse fator. E aí, a renda é comprometida e o Estado não tem nada que fazer com isso? Não, é uma obrigação do Estado também, conferir. E aí pode ser por meio de assistência social, seguridade social, em relação a questões referentes ao trabalho. E esses direitos estão previstos nesses documentos, porque às vezes a gente fica pensando que seguridade social, assistência social são concessões, benefícios do Estado. Não, são direitos também que o Estado brasileiro reconheceu e se compromete. E a cobertura estatal ampliada para aplacar essas consequências para os familiares. Um outro ponto também importante de direitos sociais, que é o direito à educação, que aí especificamente, se a gente trazer para crianças com deficiência, temos na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, temos uma previsão da inclusão, da ampla inclusão, como obrigação do Estado nas escolas. Então, vocês vejam que nós temos direitos humanos dos pacientes metabólicos de 3 naturezas diversas. E, obviamente, temos, então, em relação ao direito à saúde, que envolve o direito à alimentação, direitos dos pacientes, como eu coloquei, referentes à informação, à participação no tratamento e direitos sociais. Então, temos uma ampla gama de direitos e direitos internacionalmente previstos, ao qual o Brasil se vinculou e que precisamos fazer recurso dessa linguagem dos direitos humanos, do compromisso internacional do Estado brasileiro, para que o Estado brasileiro realmente concretize seus compromissos que fez perante a ONU, perante os organismos internacionais. Então, para fechar, é necessário introduzir no Brasil a cultura dos direitos humanos na esfera da saúde, principalmente na esfera em relação aos direitos dos pacientes. Porque muitas vezes falamos de Constituição Federal, mas a Constituição Federal não é o suficiente. Temos compromissos internacionais que devemos lançar mão para que o Estado brasileiro se coloque internacionalmente, para que se cobre por que o Estado brasileiro não efetiva o direito de pessoas com doenças raras e principalmente de crianças, que eu acho que é o fator principal. Então, como eu já falei para vocês, internacionalmente o Estado brasileiro se comprometeu com esses organismos internacionais. Sobre o prisma internacional, o direito à saúde abarca o direito à alimentação, que significa direito à qualidade nutricional. Isso aqui é um ponto importante,
Porque, embora a gente possa perceber que nem sempre o que se entende no Brasil como direito à saúde é a mesma compreensão, por exemplo, da ONU. Então, muitas vezes pode ser que internamente o Poder Judiciário brasileiro tenha uma compreensão do que seja o direito à saúde, mas temos parâmetros internacionais que precisamos observar do que seja o direito à saúde. E do ponto de vista internacional, isso é um parâmetro importante, ou seja, o direito à saúde abarca o direito à alimentação e qualidade nutricional. Então, estão vinculados, né? A questão da saúde e da alimentação estão vinculados. Um outro ponto que também colocamos, que os pacientes, né, notadamente crianças, devem ter acesso a direitos em base não discriminatórias, o que pressupõe tratamento diferenciado para atender suas especificidades. Aqui é importante frisar que o tratamento diferenciado, né, ele é importante, ele não é um privilégio, ele não é uma concessão, um benefício do Estado. Pessoas com vulnerabilidades específicas devem ser atendidas pelo Estado a partir das suas vulnerabilidades específicas. Então, isso é muito importante que o Estado compreenda isso e que atenda essas especificidades dessas pessoas. Tá? Papel essencial das associações de pacientes. Isso acho que é um ponto que eu gostaria de frisar, de que nós temos, e aí ampliando, nós temos uma luta mundial, isso não é no Brasil, obviamente, isso é global, pelos direitos humanos em geral e pelos direitos dos pacientes. Né? Não sei se vocês lembram, mas no começo do século XX as mulheres não votavam. Né? As mulheres não votavam. Pessoas, né? Não sei se vocês lembram disso, mas pessoas com deficiência no Brasil até 2015 não eram consideradas pessoas civilmente capazes. As crianças, até a década de 90, 80, eram objetos de direito, não eram pessoas com sujeitos de direitos. Eram objetos, que as pessoas podiam bater nas crianças, podiam tratar as crianças como quisessem. E aí a gente tem uma mudança no mundo. Por que a gente tem essa mudança no mundo em relação a essas pessoas, em relação às mulheres? Porque alguém fez uma concessão ou porque as pessoas lutaram por isso? Não existe direitos humanos dados pelas pessoas, dados pelos estados, não é isso. Os direitos humanos são conquistados por meio de movimentos e de ativismo, como se faz agora nesse momento. E é assim que a gente conquista os direitos humanos, e isso faz parte da história da humanidade. Então é muito importante utilizar, e na Europa já se utiliza bastante, a linguagem dos direitos humanos como reconhecimento dessas condições de vida digna para os pacientes e seus familiares. Porque o que a gente está falando é de dignidade das pessoas, de condições de vida que uma criança possa comer, né, que ela não fique com fome. Então, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de algo essencial para que as pessoas possam viver de forma digna e que o Estado tem obrigação, porque o Estado só existe para isso. Ele só existe para atender os direitos humanos das pessoas, e principalmente das crianças, das pessoas com deficiência, das pessoas que têm essa vulnerabilidade acrescida. Então é muito importante ressaltar que no âmbito internacional, as associações já utilizam os direitos humanos dos pacientes como reconhecimento de que é uma ferramenta de luta por esses direitos. Então no Brasil também é importante a gente trazer para uma reivindicação de direitos humanos, fundamentado nos tratados internacionais, então não é sem fundamento, tem um fundamento para isso, e tem uma obrigação também, porque é uma forma de constrangimento do Estado perante a comunidade internacional, porque o Estado brasileiro não está cumprindo seu papel, suas obrigações, né, que ele assumiu voluntariamente perante os organismos internacionais. Então é importante a gente trazer essa ferramenta também como uma a mais para a luta pelos direitos humanos, né, dos pacientes metabólicos. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Aline. Gente, é uma forma nova até da gente observar. Todo mundo já ouviu falar bastante de brigar usando os direitos constitucionais, que obviamente são válidos, são importantes e estão lá. Eu acho que a gente construiu muito do avanço na área, por exemplo, de erros inatos, até com base nisso. Só que a gente percebe que não está sendo suficiente. O caso do Rio de Janeiro é um que, infelizmente, está catastrófico. E assim vários outros estados.
a discussão do próprio paciente ter o direito a uma dieta que lhe seja aquela adequada para ele poder manter a adesão, poder crescer, poder se desenvolver de forma adequada, ela é essencial. Ou seja, é necessário começar a se ter uma discussão de uma forma mais ampla, e o que a doutora Aline trouxe hoje é uma forma que ninguém, na verdade, estava pensando. E o Brasil assinou esses tratados internacionais de forma voluntária. Se ele não estiver realmente cumprindo aquilo que ele próprio se comprometeu, ele começa a ter uma série de outros problemas na esfera internacional. Então, pode ser uma forma, e aí as associações têm um papel, acho que essencial, de estar levantando essa bandeira.